O Corinthians planeja reforçar o elenco de 2025 com o meia-campista desejado por grandes clubes brasileiros e estrangeiros. Clube Paulista prepara proposta significativa para conquistar o talento que brilha no futebol brasileiro. Confira. Corinthians atrasa salários de jogadores e comissão técnica e define nova data de pagamento. O valor teria que ser pago no quinto dia útil do mês, na última quarta-feira, 8. O Corinthians atrasou os salários, mas vai pagar na próxima semana. Sem contratações, Corinthians atrasa pagamentos de jogadores e comissão técnica. O Corinthians atrasou o pagamento de salários a jogadores e comissão técnica em janeiro. O valor teria que ser pago no quinto dia útil do mês, na última quarta-feira, 8. A informação foi divulgada pela Gazeta Esportiva. O clube disse que o pagamento será feito na próxima semana, onde deixará todos os débitos com os atletas de lado e em dia. Isso também vale junto com o adiantamento dos direitos de imagem do elenco. Questionado sobre a situação dos funcionários do clube que atuam em regime CLT, o Corinthians informou que o pagamento foi realizado na última quinta-feira e não há pendências nesse sentido, conforme trouxe a reportagem. Augusto Melo tem deixado tudo em ordem nas finanças. Ao longo de 2024, o Timão conseguiu honrar seus compromissos com os jogadores. Com atletas mais longevos, esse era um grande problema relatado contra gestões anteriores, que tinha dificuldade de deixar tudo em dia. Esse cenário foi inclusive citado pelos atletas na defesa feita a Augusto Melo durante o processo de impeachment. Existe uma confiança bem grande por parte dos atletas na administração do presidente, que vai para seu segundo ano. Problema com o empresário no futebol também acontece nesta quinta-feira. Além do atraso salarial do elenco, o empresário Juliano Bertolucci foi à justiça e está cobrando cerca de 78 milhões de reais do clube. Ele fez alguns negócios com o Timão nos últimos anos e está pedindo ressarcimento. Entre os nomes de atletas citados nos processos movidos pelo agente, aparecem jogadores como os volantes Paulinho e Ramiro, o atacante Jô e o lateral direito Mateuzinho, este último o único que ainda está atuando pelo Timão. Rodrigo Garro pode ser barrado no Corinthians de Ramon Dias por ainda estar abalado por acidente. Por ainda se mostrar atingido pelo acidente que deixou uma vítima, o jogador pode não jogar de cara na temporada. Rodrigo Garro segue abatido após acidente na Argentina. Não é novidade para ninguém que um dos principais assuntos dentro do Corinthians é sobre o acidente em que se envolveu o meia Rodrigo Garro, um dos principais jogadores do elenco do Timão. Ele já se reapresentou ao clube após o caso que ocorreu já no final de suas férias na Argentina. As informações da imprensa é de que nos bastidores do Parque São Jorge o meia segue muito abatido. O clube vem prestando todo o apoio ao jogador pelo ocorrido e busca ajudá-lo a superar o caso. É com isso que existe uma grande preocupação se Garro tem condições de jogar na estreia do Timão. Na noite da próxima quinta-feira, 16, contra o Red Bull Bragantino, a equipe faz sua estreia oficial na temporada, pela primeira rodada do Paulistão. Porém, de acordo com informações apuradas pela equipe de reportagem da ESPN, a presença do camisa 10 não é certa. Isso se deve ao fato de que o treinador Ramon Dias cogita barrar o atleta dessa partida e poupá-lo, pelo fato do incidente ter acontecido há poucos dias. Essa ideia de poupá-lo seria de encontro com o que vem sendo observado. Como já foi trazido, o abatimento do jogador é algo que vem sendo trabalhado para que ele possa dar a volta por cima e voltar a jogar em alto nível. E o mercado do Corinthians, como está? Perto do início oficial da temporada do futebol brasileiro, o Timão é um dos times que quase não se movimentou por contratações. A equipe acertou algumas saídas e os reforços foram para a manutenção de peças em fim de contrato. Porém, ainda existem especulações de que um nome de peso poderia chegar ao Parque São Jorge, nos mesmos moldes de Memphis Depay. Nomes como Sérgio Ramos, Pogba, Verratti, Wijnaldum foram ventilados. Quais foram as últimas especulações no Corinthians de Ramon Dias? Segundo Samir Carvalho, o foco do Corinthians seria a contratação de reforços para o setor de ataque. Dois atletas estariam com mais força no momento: Arthur Cabral, do Benfica, e Luciano Acosta, do Cincinnati. Carlos Miguel tem situação exposta no Nottingham Forest e nega retorno ao Brasil. O goleiro ainda não conseguiu a vaga como titular, mas encara a situação como algo normal da carreira. Carlos Miguel tem situação exposta no time inglês. Ex-goleiro do Corinthians, Carlos Miguel está muito bem fora do país. Atualmente, o jogador veste a camisa do Nottingham Forest, da Inglaterra. Porém, não tem muito espaço no time. Na equipe da Premier League, o atleta, que foi apontado em um retorno ao futebol brasileiro, é reserva do time na Premier League. No total, já está sem jogar há cerca de 4 meses. Apesar disso, Carlos Miguel já aproveitou para afastar qualquer crise e deixou claro que não pensa em deixar a sua equipe. Ou seja, as propostas para voltar ao Brasil foram descartadas. O goleiro está tranquilo com falta de espaço.
Apesar disso, Carlos Miguel não está incomodado com a posição que ocupa no Nottingham Forest. O goleiro, pelo contrário, já descartou uma saída por empréstimo ou em definitivo. De acordo com as informações do jornalista Renan Liscay, do All Sport, o ex-goleiro do Corinthians vem encarando a falta de tempo em campo como algo natural. Carlos Miguel não tem espaço no time inglês. Vale destacar que o atleta é reserva imediato do titular Matt Sells, responsável pela segunda defesa menos vazada da Premier League. Diante disso, Carlos Miguel perde espaço. No total, o goleiro brasileiro soma 2 jogos disputados. Carlos Miguel deixou o Corinthians em meio à polêmica. O Nottingham Forest desembolsou 4 milhões de euros por sua contratação, 23 milhões de reais na época. O Corinthians já está de olho no mercado para reforçar o elenco de 2025, e um nome que ganhou força nos últimos dias é o de João Arias, meia-atacante colombiano que atualmente brilha com a camisa do Fluminense. De acordo com fontes próximas à negociação, o clube paulista demonstrou grande interesse em contar com o talento de Arias para a próxima temporada, o que tem agitado o noticiário esportivo. A cada dia que passa, a possibilidade de João Arias deixar o Fluminense parece mais concreta. O colombiano, que tem sido peça fundamental no time tricolor, estaria inclinado a buscar novos desafios fora das Laranjeiras. Seu nome já começa a ser cotado em grandes clubes, mas o Corinthians se destaca como um dos mais sérios interessados na contratação do jogador. O clube paulista não apenas observa a situação de Arias, mas já prepara uma proposta firme para tentar concretizar a transferência, demonstrando que a intenção é reforçar a equipe com nomes de peso. O Fluminense, por sua vez, já admite que perder Arias pode ser uma realidade para 2025. A diretoria do clube carioca, incluindo o presidente Mário Bittencourt, afirmou que, apesar do valor técnico e tático do jogador, a janela de transferência será uma situação a ser considerada, especialmente diante da pressão de propostas vantajosas, como a que o Corinthians está preparando. O valor da negociação gira em torno de 12 milhões de euros, aproximadamente 73,9 milhões de reais, o que representa uma oferta considerável tanto para o Fluminense quanto para o próprio jogador. Embora o Fluminense reconheça o grande valor de Arias, o clube sabe que manter o colombiano por mais uma temporada será desafiador. A valorização de João Arias no mercado internacional e o apelo de outros clubes, além do forte interesse do Corinthians, fazem com que a permanência do jogador no Rio de Janeiro seja cada vez mais incerta. A proposta do Timão é vista como um atrativo importante, não só pela quantia em jogo, mas também pela oportunidade de jogar em um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, com grandes objetivos em 2025. A chegada de João Arias ao Corinthians tem tudo para ser um movimento importante, especialmente considerando o projeto ambicioso da equipe para o próximo ano. O clube alvinegro busca montar um elenco competitivo, capaz de lutar por títulos importantes, e o talento do colombiano seria um grande trunfo para o ataque corintiano. A característica de Arias, que joga tanto pela ponta quanto centralizado, pode agregar ainda mais ao estilo de jogo do Timão, oferecendo variação tática e criatividade em campo. É claro que a negociação ainda está em andamento e o Fluminense, mesmo ciente do desejo do jogador em buscar novos ares, sabe que não será fácil liberar uma peça tão importante para o elenco. E aí, fiel torcedor, você aprova a contratação do João Arias para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.